Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Aparentemente é um paradoxo aqui. Ele já é chamado de o príncipe da paz. Ele vem para trazer paz, e agora ele diz: vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, eu vim trazer divisão. Se por um lado, quando ele vem para assumir os nossos pecados, o nosso juízo, a nossa condenação, para que sejamos pacificados com Deus e assim, em plenas condições de desfrutar do que Deus tem para nós. Por outro lado, a resposta que se dará a essa mensagem vai trazer contenda e divisão. Aqueles que creem no que Deus está propondo e oferecendo, estão de um lado e vão desfrutar da paz de Deus, mas aqueles que rejeitam essa mensagem, não vão aceitar isso. A mensagem do Evangelho, o pensamento de Cristo, não será uma unanimidade. Vai ter contenda. É nesse sentido que ele está dizendo: eu vou trazer divisão. Porque afinal de contas, alguns vão crer e outros não. E esses dois grupos, eles não são compatíveis, suas agendas são diferentes. O caráter de cada um deles é diferente. As prioridades deles são diferentes. Os valores morais deles são diferentes. Veja, isso chega a tal ponto que ele vai dizer no versículo 52, de agora em diante, haverá 5 numa família, divididos um contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ninguém tem dúvida desse último ponto, mas nos demais outros, além dessa peculiaridade de sogra e nora, veja que ele está dizendo, vai acontecer geral dentro da família. O problema de divisão por causa da fé cristã, ele vai atingir até dentro da família. Naqueles dias, alguém assumir uma posição ao lado de Cristo, era se indispor com uma série de coisas. Dentro do judaísmo já era um problema. O próprio Paulo, antes de se converter, foi um perseguidor e assassino de pessoas que confessavam sua fé em Jesus. No contexto romano ainda, imaginem, a visão romana é que o imperador era um Kyrios, um senhor, e isso equivalia a dizer, ele é Deus. E quando os romanos colocavam algum estandarte escrito, César é Senhor, César é Kyrios, César é Deus, nem os judeus gostavam disso, e nem tampouco cristãos, e tantas vezes cristãos foram forçados a dizer e confessar, César é Senhor, e dizer, não. E nos primeiros séculos, milhares e milhares de cristãos foram mortos por causa da sua fé em Cristo. Ele é o Senhor, e somente Ele. Nos nossos dias, ainda existem ambientes de grupos em que efetivamente, se alguém tomar uma posição por Cristo, vai ter problemas. É comum, não é raro, quando um muçulmano se converte, no dia do seu batismo, ele vai para a igreja com a sua mala, porque ele não vai poder voltar para casa. Eu vim trazer divisão. Por décadas, países com revoluções comunistas perseguiram e mataram cristãos. É nesse aspecto que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: a minha mensagem é uma mensagem, ela não vai ser acomodada, ela não vai ser adaptada. É essa mensagem que vem de Deus. Goste você ou não, creia você ou não, ela é assim. E uma vez que ela é aceita, por quem ela é aceita, entenda, está em contraposição às demais pessoas. E isso pode acontecer dentro de casa. É uma realidade. Nós vivemos em dias em que muito se valoriza a tolerância.
E por tolerância significa que nós podemos abrir nosso leque de compreensão e de visão, achando que qualquer declaração é verdade, a verdade que é importante é aquela que é verdadeira para você. Os princípios, o que você acha que é certo é o que está bom. E Deus não lida dessa maneira com essas questões. Verdade é verdade. Princípio é princípio. Não existe tolerância. Nos nossos dias, de uma maneira muito intensa, o povo de Deus tem tentado se amoldar e se acomodar e se adaptar para estar bem nesse mundo. Entenda, isso é anticristão. O pensamento de Cristo é: você vai assumir o compromisso com o que eu estou dizendo, com o que eu sou. Isso significa oposição. O próprio Senhor Jesus condenou os fariseus, que viviam entendendo e vivendo de maneira a ter a aprovação das pessoas. E Jesus está dizendo: eu não estou preocupado com a opinião das pessoas, eu estou preocupado com a opinião de Deus. E quando alguém entende quem é Jesus, Ele é Deus que veio em forma humana, assumiu a condição humana, para naquela cruz morrer por nós e pagar os nossos pecados, mas Ele é Deus, Ele é quem lhe deu origem, Ele é quem sustenta a sua vida, e Ele é aquele que providencia a sua salvação. Que resposta você está dando? Você está querendo adaptá-lo, acomodá-lo? A fé cristã é uma fé para ser assumida de tal maneira que isso vai envolver reprovação daqueles que não aprovam o Senhor. É uma contenda. Aquele povo que estava ouvindo o Senhor Jesus sabia, ele estava em oposição àquelas pessoas, e tantas daquelas pessoas que estavam assistindo aquilo podiam olhar para aquilo e entender e falar assim: peraí, mas se eu vou com Jesus, como é que eu fico com a liderança judaica? E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: faz parte da essência da fé cristã se colocar numa condição de divisão, de reprovação. É assim, não é diferente disso. E não vale nós investirmos nosso tempo em termos de nos amoldarmos, de nos acomodarmos, de conseguirmos algum tipo de aprovação da sociedade. Não, Ele é o que é o Senhor. Há aqui uma advertência clara. A quem nós temos que agradar é exclusivamente a Deus, ao Pai, e não ao mundo aí fora.